nossa história de hoje acontece no dia 1º de novembro de 2019 e acontece com uma mulher que nós vamos chamá-la de Júlia. Então vamos aos fatos. Júlia foi ao cemitério visitar o túmulo do seu pai. Consertava e enchia de flores. A visita de finados acontecia no dia 1º de novembro, às vésperas do dia oficial. Ela achava melhor por ter pouca gente no cemitério. Dava um ar de mais tranquilidade e paz. Gostava que houvesse pouca gente. Enfim, naquele dia, sentou-se em uma grande pedra que estava ao lado do túmulo do pai. Quase não havia gente no cemitério. Isso ela gostava. E pôs-se a conversar com o pai. De repente, atrás dela, estava uma criança aproximadamente de 8 anos de idade. Ela se assustou porque achou muito estranho porque a criança estava sozinha. E Júlia perguntou o que ele fazia lá e onde estavam os seus pais. O pequeno respondeu que não sabia. Eles me deixaram aqui e me sinto muito sozinho. Ninguém vem me ver há muitos anos. E eu continuo sozinho. Quando ela ouviu isso, ela se levantou, em um pouco excitante, perguntou-lhe: "De onde você veio?" Ele, com o dedo e a simplicidade de uma criança, apontava para uma sepultura velha e muito descuidada, e dizendo: "Eu vim de lá." Júlia quis correr e gritar, mas estava paralisada. Não conseguia se mexer. Aproximou-se lentamente e viu que estava escrito no túmulo o nome de Pedrinho Elizondo, de 1998 a 2008. O menino disse a ela: "Eu me chamo Pedrinho, e você?" Ela não respondeu. Expirou um pouco para assimilar. Depois de tanto tempo, ela pensou melhor. O menino precisa de ajuda para poder descansar em paz. Então ela disse: "O que você quer, menino?" E ele respondeu: "Eu quero ver minha mãe. Ela me tratava mal, mas não era mal. O homem com quem ela se juntou, ele sim, era mau. Me machucava e me batia. Minha mãe nunca acreditou em mim. Quando eu dizia para ela, ela não acreditava em mim. Ela trabalhava o tempo todo, sempre me deixando sozinho com ele. Quando ela chegava em casa e me encontrava machucado, ele mentia para ela. Dizia para ela que eu tinha caído jogando bola ou andando de bicicleta, e ela acreditava nele. Eu chorava muito, desde os 5 anos, quando ele começou a me maltratar. Tanto que aos 8 anos, eu não sentia mais os golpes ou as coisas que ele fazia. Um dia tomei um veneno que a minha mãe guardava para os insetos que havia em casa, e como não havia ninguém, a escuridão chegou e nunca mais pude abraçar minha mãe." "Pobre criança!" exclamou Júlia. "Onde está a sua mãe?" Pedrinho disse-lhe onde viviam e com detalhes o que havia perto de sua casa. "Não sei se ela ainda mora lá, mas gostaria de vê-la de novo. Você pode me ajudar a vê-la novamente?" Então Júlia atendeu ao pedido, mas disse: "Não lhe prometo nada, mas vou tentar." A criança sorriu e sumiu. Ela arrumou um pouco o túmulo daquele menino e colocou algumas flores que ela tinha levado para o pai e saiu de lá no seu carro. Não parava de pensar naquela criança. Pobre criatura, como lhe puderam fazer isso? Perguntava Júlia a si mesma. Quando lhe veio à mente o sorriso daquela criança e quis tentar procurar sua mãe, indo para o endereço que o menino lhe disse, encontrou uma casa velha que parecia desabitada. Júlia, dentro do seu carro, chegou à porta da velha casa e bateu. Abriu-lhe então uma senhora muito desleixada, sofrida, triste, machucada, e disse-lhe: "Desculpe, você conhece Pedrinho Elizondo?" A mulher, ao ouvir esse nome, se soltou em choro e disse: "Sim, era meu filho, hoje completaria 10 anos. Faleceu aos 8 anos. E você, como sabe dele? Que ele vivia aqui?" Júlia disse-lhe: "Podemos sentar e conversar?" Naquele momento, ouviu uns gritos de um homem bêbado que xingava a mulher, falava em bater na mãe do Pedrinho. Aí Júlia, ouvindo isso, disse para a senhora: "Como pôde não defender seu filho?
venha comigo, preciso mostrar algo para você. E levou a senhora próximo do cemitério, parou perto de um parquinho e ali sentaram-se para conversar. Júlia contou-lhe o que aconteceu naquele dia no cemitério para a mãe de Pedrinho, que não acreditava. Júlia relatou tudo que o menino havia falado. Relatou tudo que esse homem fazia com o filho. E quando a senhora chegava em casa, a criança estava agredida e a senhora não acreditava no pequeno. Então a mulher se soltou em choro. Júlia perguntou por que ela nunca visitou o túmulo do filho. O homem não me deixava sair nem para o trabalho, me segurando, me batia. Até agora, quando você chegou, ele estava me xingando e me batendo, me agredindo. Depois que meu filho morreu, ele ficou mais agressivo comigo. Me machucava, me usava, me batia e nem sequer deixava eu ir trabalhar. Foi quando eu entendi que meu filho falava a verdade, mas era tarde demais. Ele estava morto por minha causa, por não acreditar nele. Senhora, disse Júlia, seu filho está triste, se sente sozinho e quer vê-la para poder descansar em paz. Vamos lá no cemitério? Estamos perto. A senhora disse, preciso pedir perdão ao meu filho. Chegaram no cemitério, se aproximaram do túmulo do menino e ela começou a chorar e pedir perdão a gritos ao seu filho. Ela dizia a ele, me perdoe por não ter acreditado em você, meu filhinho amado. Me perdoe por ter metido um monstro dentro da nossa casa. Júlia a viu tão arrependida que a deixou sozinha e saiu para comprar umas flores para ela colocar no túmulo do pequeno. Não demorou 20 minutos para voltar, viu a senhora deitada, meio corpo nessa cova, mas sem um barulho, nenhum soluço, nada. Júlia sentiu-se intrigada com aquele silêncio. Aproximando-se, chamou pela mulher, mas ela não atendia. O cabelo dela cobria o rosto. Júlia insistiu, chamando-a. Senhora, senhora, o que houve? O que aconteceu? A senhora não respondia. A senhora está bem? Ela então aproximou-se mais do túmulo e, vendo aquela cena, ela levantou os cabelos que estavam em cima do rosto da mulher e viu um sorriso. A mulher estava morta no túmulo do filho. Júlia não soube o que aconteceu nesses 20 minutos que ela saiu e não quis saber. Então, ligou para o vigilante do cemitério e ele se encarregou de enterrar a senhora junto ao seu filho. Júlia saiu de lá ao mesmo tempo feliz e triste por ter feito o pedido da criança. De repente, uma rajada de vento assoviou, sussurrando aos seus ouvidos: Obrigado, obrigado, nunca mais estarei sozinho. E Júlia saiu de lá se sentindo em paz. Nos próximos anos e datas que visitou o Campo Santo, não os viu novamente, mas sempre deixava um buquê de flores na sepultura para ele e sua mãe. Ao colocar as flores, sentia sempre um forte vento soprar sobre o seu rosto, pois ela sabia que era Pedrinho, que se encontrava feliz, e o vento forte era uma forma de se comunicar para agradecer pela felicidade de estar ao lado da sua mãe. Se você é filho, valorize sua mãe. Se você é mãe, ame seu filho. E acima de tudo, acredite no seu filho. Deixe seu hashtag amém e hashtag compartilhe esta mensagem em 2 grupos diferentes do Facebook. Não ignore. Não ignore. Em pouco tempo, você terá feito muitas pessoas orarem a Deus uns pelos outros. Deus te abençoe.